Bom dia, tudo bem? Paz e graça a todos vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês nesse dia. Bom, hoje eu venho fazer uma alerta para as mães, para as mulheres, para os adultos, na verdade, né? Pai e mãe. Bom, eu estive no culto como de costume, todo final de semana, e eu fiz uma pequena observação, como sempre. Eu observo tudo e tudo que eu falo é através daquilo que eu vivo. Então tinha uma senhora, uma mãe com uma criança sentada assim no banco da frente, onde eu estava. E aí a criança estava com o celularzinho na mão, né? Culto rolando e a criança com o celular na mão. Aí a outra senhora que estava do lado falou assim: nossa, como ele gosta de celular, né? E a mãe falou assim: então, ele fica nesse celular aí, às vezes eu até esqueço que tem criança dentro de casa. Assim, como fica muito próximo os bancos, dá para você ouvir, né? Tá falando e tal. E eu fiquei pensando, né? Pois é, mãe, você esquece que você tem um filho dentro de casa porque o celular, ele toma conta do seu filho, mas o próprio Satanás não esquece do seu filho. Enquanto você está deixando o celular cuidar do seu filho, as redes sociais, sem a devida supervisão, né, do que o seu filho está acessando nas redes sociais, o próprio inimigo ele está cuidando do seu filho. E é assim em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento, casamento, filho, trabalho, todas as brechas que você abre, o inimigo ele não perde a chance de aproveitar nenhuma dessas brechas. Todos os altares que você abre, né, para o próprio demônio na sua vida, ele aproveita cada um dele. Então, um desses altares é a brecha que você abre com relação ao cuidar dos seus filhos. O celular já tem estudos científicos, neurocientistas, neurologistas infantis, que fala que o celular é um dos maiores venenos para o seu filho. É como se você estivesse dando um copo de veneno para o seu filho tomar, uma dose de veneno diária para o seu filho, e ele ia adoecendo todos os dias e morrendo um pouquinho todos os dias. Por quê? Porque o cérebro do seu filho, ele não está capacitado para armazenar todas as mensagens que vêm através das redes sociais, né? Programas que fala que é para o público infantil. O cérebro de uma criança de 2 anos, 1 ano, 9 meses, menos de 5 anos, ele está em formação ainda. Então, tudo o que esse aparelho, tudo que isso vem oferecendo para o seu filho, ele interfere no crescimento cerebral do seu filho, no comportamento, enfim, na vida do seu filho. Tudo que tem ali, o cérebro da criança, ele não consegue acompanhar, né? É música, desenho, são coisas assim que está fora da capacidade do seu filho de compreensão. E aí o cérebro dele vira uma bagunça só, e é por isso que hoje nós temos crianças aí diagnosticada com autismo tão cedo, diagnosticado com doenças tão graves, né, cada vez mais cedo. Por quê? Porque o cuidado, né, com essa criança, com essa formação, ela está sendo assim muito ruim, né? Os pais estão negligenciando muito. E se você acha que o seu filho não pode ser tomado por um espírito maligno, você está muito enganado. O seu filho, ele tem que estar sob a proteção divina, sobre a sua oração, sobre os seus cuidados constantemente. Porque, como eu já disse aqui no começo do vídeo, o Satanás ele não perde uma só oportunidade de tomar conta do seu filho. E ele vai tomar conta assim, ó, da pior forma possível. Então, eu quero provar para vocês que Satanás também ele possui crianças, né? Ele também age na vida de crianças.
Evangelho de Marcos, ele deixa muito claro tudo isso. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir aqui do versículo... Deixa eu ver que versículo é esse aqui. Versículo 14, ele fala assim: Jesus liberta um menino endemoniado. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dessa passagem, dessa história, né? Em um certo momento lá, Jesus chegou e falou para ele assim: olha, há quanto tempo ele está assim? Jesus perguntando para aquele pai, porque estava uma multidão lá e os discípulos chegaram num lugar e eles estavam tentando expulsar esse demônio desse menino, mas eles não conseguiam. Até que Jesus chegou e falou: até quando eu vou ter que conviver com vocês, incrédulos, né? Esses homens de pouca fé, até quando eu vou ter que suportar vocês? E o Jesus começou a ter um diálogo com esse pai. Perguntou para ele há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, o pai respondeu. Muitas vezes esse espírito o lança no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão, ajude-nos. Irmãos, então é claro, é óbvio que esse inimigo ele também pega o seu filho. Ele também toma conta dos pensamentos do seu filho, do comportamento do seu filho. Ele toma conta da vida do seu filho, com certeza. Então, não negligencie esse cuidado, não negligencie esse cuidado que você, como pai e como mãe, tem obrigação de ter. Não monte altares dentro da sua casa para que o inimigo tome posse da sua vida, do seu bem maior, que é o seu filho, né? Não, tudo que você faz que é contrário àquilo que está nas escrituras sagradas é altar para o próprio inimigo. Então, bebida, droga, traição, pornografia, tudo que você, idolatria, tudo que você colocar dentro da sua casa que é contrário àquilo que Deus nos ensina, aquilo que Cristo nos ensinou, é altar para o próprio demônio. Então, fica meu alerta hoje, né, para as mães aí que têm o seu filhinho, pensar nisso, porque o Senhor fala assim que nós estamos honrando o Senhor só com os nossos lábios e não com o nosso coração. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer a nossa honra só da boca para fora. O Senhor quer a nossa honra do nosso coração mesmo, da verdade, porque Ele conhece o nosso pensamento. Mesmo antes das palavras se formarem nas nossas línguas, o Senhor já sabe o que vai sair daqui. Ele já sabe o que vai transmitir o nosso coração. Então nós não enganamos ao Senhor. Não adianta você ir na igreja linda, maravilhosa, vestida de crente da cabeça aos pés, o seu filhinho também vestido de crente da cabeça aos pés, mas o culto é só daqui para fora e o Senhor fala que o culto é daqui para dentro, né? Nós temos que nos policiar com relação a isso. Não é só exercer o crentez fluentez. Paz do Senhor, irmão. Ai, que lindo, que maravilhoso. E fazer aquela, cantar, chorar, fazer aquele teatro todo dentro das igrejas. Mas na verdade é só uma coisa superficial. Porque nós não estamos honrando a Deus, mas sim ao próprio Satanás. E não pense você que o Satanás, ele se apresenta para você vestido de Satanás, porque não é. Ele se apresenta para você vestido de anjo, vestido de coisas boas. Ou você vai abrir a porta da sua casa, se ele chegar lá e bater e falar assim, é o capeta, abre aí. Você não vai abrir, você não vai abrir. Então, pensa nisso, nas suas atitudes. O Senhor quer mais a nossa atitude, Ele quer mais Ele não quer só a nossa fala, Ele não quer só a nossa teoria, Ele quer a nossa prática. A nossa teoria não interessa para o Senhor, Ele quer a nossa prática, o que realmente a gente faz. Então nós estamos doentes, vestidos de crentes, né? Não adianta você vestir uma roupa, incorporar lá um personagem do Senhor, mas não ser da parte do Senhor.
O profeta Isaías, mais uma vez, ele fala aqui, no capítulo 29, a partir do versículo 13, ele fala assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Irmãos, vamos viver aquilo que realmente Cristo tem nos ensinado, aquilo que realmente Cristo nos ensinou, aquilo que realmente Cristo quer de você e quer de mim. Vamos viver da forma mais verdadeira para Jesus. Nós estamos vivendo tempos tempestuosos, tempos difíceis. É o fim? Não, não é o fim não, porque a própria Bíblia fala que não é. Nós vamos ver coisas terríveis ainda. Mas nós temos que nos estruturar, nos revestir da couraça, da justiça, da proteção de Deus, com o capacete da verdade, principalmente com os nossos filhos, com a nossa família. Se você pode ser canal de bênção na vida de alguém, não perca a oportunidade, fale, apresente para essa pessoa o perigo que ela corre quando ela não cria o seu filho nos caminhos do Senhor, quando ela deixa disponível essas brechas, esses altares, para que o próprio Satanás tome conta da vida dela. Então não permita isso. Você, sendo um servo do Senhor, você tem obrigação de alertar. Eu, sendo uma serva do Senhor, eu me sinto obrigada a vir aqui nessa manhã, nesse dia, de falar para vocês que Jesus está voltando. E quando isso acontecer, para que Ele nos encontre da melhor forma possível. Errar, todo mundo erra, não somos perfeitos, e graças a Deus nós temos a oportunidade de todos os dias nos redimir dos nossos pecados. Então vamos dar mais atenção, para aquilo que o mundo está nos oferecendo e ver que realmente essas coisas não vai te fazer bem, não vai fazer bem para o seu filho. Eu faço uso do celular todos os dias e quando chega a noite eu estou exausta. Agora imagine o seu filhinho que fica o tempo inteiro nessa maldita dessa tela, só consumindo coisas que ele não entende o que é. O pensamento dele, o cérebro dele está assim, andando de um lado para o outro, sem saber como fazer. A cabeça do seu filho, muitas vezes, quando chega no final da tarde ou no final da manhã, do dia, sei lá, seu filho está irritado, ele está nervoso, ele está choroso. Por quê? Porque toda aquela energia negativa, toda aquela coisa ruim, ele foi absorvido pela mente dele, pela cabeça dele. Então é a formação do seu filho, é a formação da sua família. Pensa nisso como uma mãe zelosa, um pai zeloso. É melhor o seu filho chorar e você acalentar ele, você conversar com ele, do que você deixar ele lá fazendo o que ele quer, mas sendo dominado pelo próprio inimigo. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessas palavras e que isso abençoe a sua vida grandemente.